Êxodo, 3º capítulo, nós leremos do primeiro verso ao verso 14. Êxodo, 3º capítulo, 1º verso, diz assim a palavra de Deus. Moisés pastoreava o rebanho de seu sogro Jetro, que era sacerdote de Midian. Um dia levou o rebanho para o outro lado do deserto e chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés viu que, embora a sarça estivesse em chamas, esta não era consumida pelo fogo. Que impressionante, pensou. Porque a sarça não se queima? Vou ver isso de perto. O Senhor viu que ele se aproximava para observar, e então do meio da sarça Deus o chamou: Moisés, Moisés. Eis-me aqui, respondeu ele. Então disse Deus: não se aproxime. Tire as sandálias dos pés, pois o lugar em que você está é terra santa. Disse ainda: eu sou o Deus de seu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, pois teve medo de olhar para Deus. Disse o Senhor: de fato tenho visto a opressão sobre o meu povo no Egito, e também tenho escutado o seu clamor por causa dos seus feitores, e sei o quanto eles estão sofrendo. Por isso desci para livrá-lo das mãos dos egípcios e tirá-los daqui para uma terra boa e vasta, onde manam leite e mel, a terra dos cananeus, dos hititas, dos amorreus, dos ferezeus, dos heveus e dos jebuseus. Pois agora o clamor dos israelitas chegou a mim, e tenho visto como os egípcios os oprimem. Vá, pois, agora, eu o envio ao faraó para tirar do Egito o meu povo, os israelitas. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Deus afirmou: eu estarei com você. Esta é a prova de que sou eu quem o envia. Quando você tirar o povo do Egito, vocês prestarão culto a Deus neste monte. Moisés perguntou: quando eu chegar diante dos israelitas e lhes disser: o Deus dos seus antepassados me enviou a vocês, e eles me perguntarem: qual é o nome dele? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. É isto que você dirá aos israelitas: eu sou, me enviou a vocês. Até aqui, louvado seja Deus pela sua palavra, e você diz: amém. Existem níveis de relacionamento. O primeiro nível eu chamo de superficial. É o nível dos encontros fortuitos, ocasionais. É o nível em que você cumprimenta o seu vizinho no elevador do prédio. É o nível em que você conversa ao final de um culto com um irmão que você conheceu naquele dia. É o nível em que você faz algum gracejo com a pessoa que atende você no comércio em que você frequenta. O nível superficial é aquele em que você fica nessa relação sem nenhum tipo de comprometimento, sem nenhum tipo de desejo a mais, sem nenhum tipo de envolvimento mais profundo. Nós temos muitos relacionamentos superficiais na vida e que nós consideramos até com algum carinho, mas são superficiais. O segundo nível de relacionamento é o nível que eu chamo de funcional, porque é o nível pragmático, é o nível em que nós nos propomos fazer algo com alguém.
É o nível em que vivem duas pessoas que trabalham juntas na mesma empresa. É o nível, de repente, de duas pessoas que atuam no mesmo ministério na igreja. É o nível funcional. Enquanto elas estão operando ali, enquanto elas estão trabalhando ali, enquanto elas estão buscando um mesmo objetivo, elas estão se relacionando. Mas tirado o objetivo, tirada essa razão de função, o relacionamento não se estende para nenhum outro ambiente. Terceiro nível de relacionamento é o nível que eu chamo de familiar. É o nível em que nós nos acostumamos com alguém e começamos a compreender algo a respeito dessa pessoa. É o nível da família, em certo aspecto, no que diz respeito a parentes, no que diz respeito àqueles mais distantes, de repente. É o nível de amizades que não são tão profundas, mas amigos que se encontram com alguma regularidade. Eu sei quem é, eu sei o que faz, eu sei no que trabalha, eu sei como é a família dessa pessoa, eu conheço alguns hobbies dela, enfim, ela me é familiar, não me é estranha, e eu considero que tenho bastante conhecimento do que lhe diz respeito. E o quarto nível é o nível da intimidade. É o nível daqueles que se relacionam na intimidade. Ser íntimo significa desfrutar de um tipo de relacionamento onde há uma vitória da interioridade sobre as exterioridades, onde há uma vitória da verdade sobre as dissimulações, onde há uma vitória da simplicidade sobre as complicações, onde há uma vitória da confiança, da credibilidade sobre todas as desconfianças e inquietações. Intimidade é relacionamento que a gente tem com poucas pessoas na vida. É o que se espera, por exemplo, do relacionamento entre um homem e uma mulher que se casam. É o que se espera, por exemplo, de pais e filhos. É o que se espera de irmãos. É o que se espera de amigos que, como diz a Bíblia Sagrada, são mais chegados que irmãos. Quando a gente olha, por exemplo, um casamento, é possível identificar casais que vivem relacionamentos superficiais. Incrivelmente. Estão distanciados. Quase não têm nada em comum, exceto conviverem em espaços que são próprios. Há casais que estão vivendo tão superficialmente que já se perguntam se vale a pena continuar. Há relacionamentos conjugais, familiares, que são funcionais. Se organizam em torno da educação dos filhos. Às vezes eu olho alguns casais e penso que o que eles fizeram foi um tipo de república mista. Dividem despesas, tarefas, cuidados, mas não passa disso. As conversas são sobre providências, são sobre obrigações. Você foi? Fui. Comprou? Comprei. No caso do marido, comprou o quê? Ah, esqueci. A avó agora. Relacionamentos funcionais. Há casais que vivem relacionamentos familiares, onde há um costume, onde um já está adaptado ao outro. Ele quer fazer algo, quer que ela vá junto. Ela quer fazer algo, quer que ele vá junto. Eles saem com amigos, eles fazem viagens, mas nunca desceram ao nível mais profundo em que os conteúdos do coração vêm à tona. Ele não sabe sobre os sonhos dela, e também não sabe sobre os medos dela, e também não sabe sobre as inclinações que ela vive, até mesmo para o mal. Porque ela não pode falar sobre nada disso com ele. E ela também não sabe nada disso a respeito dele, porque ele não pode falar nada disso com ela. Então, eles vão ficar estacionados nesse lugar familiar,
onde os segredos vão se avolumando, onde quem eu sou não está totalmente disponível para esse outro. E, de repente, vem a surpresa, quando alguém diz, ele não era o que eu pensava, ela não era o que eu pensava. Como aquele sujeito que eu atendi uma vez e disse, minha vida acabou, eu falei o que aconteceu, minha mulher foi embora, eu perguntei, mas por quê? Ele disse, não sei, estava tudo bem. Estou vendo. Estava tudo ótimo. Talvez ela tenha enjoado de ser tão feliz. E foi embora. Vai saber. Viviam no campo da familiaridade. E como disse Eugene Peterson, a familiaridade anestesia a percepção. Quando você está amplamente familiarizado com algo, você já começa a deixar escapar os detalhes. Você está tão familiarizado com a sua casa que você já não se ocupa mais dos pequenos defeitos que precisam ser corrigidos, das pequenas mudanças que às vezes são feitas por alguém. E há casais que vivem intimidade, que são parceiros, que são, numa linguagem popular, cúmplices, porque estão comprometidos um com o outro, que se ouvem, olham nos olhos, reconhecem esforços, realizações, pontuam, fazem elogios, abraçam. A intimidade vai ganhando todos os níveis, físico, intelectual, emocional e espiritual. E essa reflexão nós podemos fazer em relação a Deus. Porque há pessoas que vivem um relacionamento com Deus superficial. Sei alguma coisa sobre a Bíblia, ocasionalmente frequento um culto, às vezes falo sobre isso, mas não saio desse nível da superficialidade. Há pessoas que vivem com Deus um relacionamento funcional, marcado pela demanda. Buscam um Deus que lhes ajude a resolver problemas, sair de situações difíceis. Só oram quando tem algo a consertar. Só buscam quando algo saiu do lugar. É o relacionamento funcional com Deus. Há pessoas que se tornam familiares de Deus e se acostumam. Estão na igreja há muitos anos, conhecem vários textos da Bíblia Sagrada, ensinam sobre isso, cantam músicas que conhecem de cor, cantam com uma alegria maior as músicas mais antigas, porque a gente que vai ficando velho na igreja vai gostando de Tu és fiel, se paz a mais doce. E aí, quando começa a tocar essas músicas, eu digo, Deus está aqui. A familiaridade de quem já está há bastante tempo, de quem já tem experiências até para contar. Mas eu e você sabemos que há um quarto nível de intimidade com Deus, ou um quarto nível de relacionamento com Deus, que é o nível da intimidade. Deus não nos chamou para o superficial, Deus não nos chamou para o funcional, Deus não nos chamou para o familiar, Deus nos chamou para a intimidade. O Salmo 25, verso 14 diz, a intimidade do Senhor é para aqueles que o temem, aos quais Ele dará a conhecer a sua aliança. O salmista que orou, o Senhor é meu pastor, nada me falta, estava vivendo intimidade com Deus. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, Ele me guia a águas tranquilas, Ele refrigera a minha alma, Ele me guia pelas veredas da justiça por amor do Seu nome, e ainda que eu ande por um vale de sombra de morte, não temerei mal algum, Tu estás comigo, Tua vara e Teu cajado me confortam. A Bíblia é sobre a possibilidade de pessoas imperfeitas, falhas, pecadoras como nós, viverem em intimidade com Deus. E quando eu penso no desafio da intimidade com Deus, uma pessoa que me vem à mente é Moisés.
A Bíblia diz que Moisés chegou ao ponto de falar com Deus face a face, como uma pessoa fala com um amigo. Moisés, o tempo todo na sua vida ministerial, ansiou pela intimidade de Deus. Ele entrava na tenda da congregação e a glória de Deus baixava ali e Deus falava com ele. Ele ouvia a voz de Deus. Ele se retirava para o Monte Horebe e ali ficava dias e dias ouvindo Deus falar com ele. Servia a Deus, mas acima de tudo amava a Deus. Tanto que num momento decisivo de sua história como líder do povo, o povo havia feito aquele bezerro de ouro. Moisés estava no monte recebendo as instruções, as tábuas da lei. Primeira vez na história que alguém recebe informação da nuvem num tablet. E aí, Deus olha para Moisés e diz: desce, porque o teu povo que tiraste do Egito. E eu acho essa fala de Deus deliciosa, porque ela me lembra a minha mãe. Minha mãe, quando a gente fazia uma coisa bonita, bacana, lia na igreja, fazia uma oração, ela dizia: é meu filho. Quando a gente corria pelos corredores, passava por debaixo dos bancos, tropeçava nas pessoas, gritava, ela punha a mão na perna do meu pai e dizia: ó, teu filho ali, ó. Deus está falando com Moisés, está dizendo: eu sou o Deus de Israel que tirou esse povo do Egito, da terra de servidão. Ele não terá outros deuses diante de mim. Aí o povo constrói o bezerro, Deus diz para Moisés: desce, porque o teu povo que tu tiraste do Egito se corrompeu. E aí Moisés desce, quebra as tábuas da lei, manda queimar aquele bezerro, aquela confusão toda. E Deus fala com Moisés e diz: ó, eu não vou levar vocês mais para lugar nenhum, eu vou mandar um anjo levar vocês, eu não tenho mais paciência com vocês, vou dar a terra porque prometi, vou fazer o que eu falei que ia fazer, mas eu não vou, porque se eu for, eu vou consumir vocês em algum momento. Vou pedir um anjo aí qualquer, desses que começaram agora, que estão em treinamento, para ir com vocês. E aí Moisés diz: não nos faça sair daqui, se não fores conosco, porque em que seremos distintos dos outros povos, se tu não fores conosco? Não é a terra que nos distingue, não é a bênção que nos distingue, não é o fato de sairmos vencedores nas batalhas que nos distingue, é o fato da tua presença estar conosco. Nós somos diferentes de todas as nações da terra, porque temos um Deus que anda conosco. Se não andares conosco, não faz sentido. Não nos faça sair daqui, se a tua presença não for conosco. Isso é frase de quem vive intimidade. Se Moisés fosse superficial, nem ali estaria. Se fosse funcional, ok, manda o anjo, a gente vai e pelo menos resolve isso aqui. Se fosse só familiar, nem saberia o que dizer, porque na familiaridade a gente não sabe a força, o impacto da presença do outro na nossa vida. Moisés era íntimo de Deus, e por isso ele não tem coragem de dar um passo sem que Deus esteja com ele. Moisés inspirou o missionário David Livingstone, que um dia disse: sem Cristo, nem mais um passo, com Cristo, a qualquer lugar. São falas de gente que está buscando intimidade. Moisés é um modelo de intimidade com Deus. E como é que começou esse processo de construção de intimidade? Em Êxodo 3, quando Moisés teve o seu primeiro encontro com Deus. Aqui nós temos os primeiros passos da construção de uma vida de intimidade com Deus. Moisés teve uma história curiosa, porque ele nasceu de uma mulher hebreia, mas por causa da matança dos meninos hebreus, ele foi escondido, colocado no riacho, encontrado pela filha do faraó e criado no palácio como filho da filha do faraó. E por 40 anos Moisés viveu no palácio egípcio. Depois ele resolveu visitar os hebreus, ele foi amamentado pela sua mãe biológica,
E no caminho ele acabou matando um egípcio por causa de uma briga. E aí ficou com medo da reação do faraó e fugiu. Fugiu para o deserto, onde ele viveu outros 40 anos. Conheceu uma família, conheceu Jetro, que se tornou seu sogro, ele casou com a filha de Jetro, e viveu 40 anos cuidando dos rebanhos de seu sogro. Ele estava com 80 anos nesse momento, apacentando os rebanhos de Jetro, quando de repente viu uma sarça que queimava. E note, quem me chamou a atenção para isso foi um teólogo judeu chamado Abraham Joshua Heschel, que disse que nada há de especial numa sarça pegando fogo no deserto. Moisés deve ter visto isso inúmeras vezes. Um calor escaldante, areia quentíssima, reflexiva, o arbusto sequíssimo, de repente combustão. Moisés deve ter vislumbrado cenas assim inúmeras vezes. O que lhe chamou a atenção nesse dia não foi o fato de uma sarça estar em chamas, mas foi o fato de que ela ardia, mas não se consumia. E é isso que ele diz: vou ver de perto essa maravilha, ou como diz a minha versão, que coisa impressionante. A sarça queima, mas não se consome. Aqui Moisés dá o primeiro passo na direção da intimidade que ele vai experimentar com Deus, que é o passo da contemplação. Diga comigo, contemplação. Quando há um encantamento, quando há uma percepção da maravilha que o outro é. Eu comecei a construir uma trajetória de intimidade com a minha mulher, quando na primeira vez que a vi, eu pensei, eu caso com essa mulher o dia que ela quiser. Que linda, que doce, que papo bom. De repente, os meus olhos a encontravam o tempo inteiro. E eu só tinha olhos para ela, prestava atenção nos movimentos que ela fazia, porque estava apaixonado. É assim quando nós conhecemos a Deus. Somos tomados por um maravilhamento, por uma percepção da sua grandeza, da sua dignidade. Somos tomados pelo desejo de nos aproximarmos. E para Moisés viver tudo isso, ele teve que parar e contemplar. Porque se Moisés fosse do tipo, não tenho tempo para nada, a vida é uma correria, eu tenho que chegar logo, tenho que terminar logo, ele não teria percebido que a sarça queimava, mas não se consumia. Demora para você ver que a sarça queima, mas não se consome. Por que nós estamos vivendo uma dificuldade em construir intimidade com Deus? Porque nós não temos tempo para observar aquilo que diz respeito a Deus. Nós somos de uma geração imediatista, dispersiva. Não é por acaso que o diagnóstico, ou dos diagnósticos mais dados na nossa geração, é de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Eu nem vou entrar no mérito se o diagnóstico está correto ou não está correto, porque isso não é minha área. Mas, assim, convivendo com pessoas como eu convivo, atendendo pessoas como eu atendo, essa é mais ou menos a normalidade. As pessoas estão correndo e não prestam atenção em nada. Eu atendi um jovem que falou assim, eu tenho TDAH. Aí eu perguntei, como é que se chegou a isso? Não, fui no psiquiatra. E o que ele levou em consideração para chegar a esse diagnóstico? Ele falou, eu disse para ele que eu não consigo prestar atenção em nada. Eu não consigo prestar atenção nos estudos, não consigo prestar atenção na palavra do pastor na igreja, não consigo prestar atenção no que os meus pais falam, não consigo prestar atenção no que as pessoas falam. Aí eu comecei a perguntar para ele, mas como é que é a sua rotina? De repente eu descobri que ele tocava um instrumento musical, a que ele se dedicava há anos, que ele gostava de algumas séries na televisão,
porque ele gostava de algum tipo de literatura específica. E comecei a perceber o que eu percebo na maioria das pessoas que gostam de dizer eu tenho isso. Que não é déficit de atenção, é atenção seletiva. Porque déficit de atenção é, eu preciso de um número de intensidade para ter atenção nisso, e esse número me é impossível, porque algo dessa energia me falta. Isso é um déficit. Déficit é, para comprar esse celular eu preciso de 1.000, como se 1.000 bastasse, e eu só tenho 500, então eu tenho um déficit de 500. Agora, se eu falo que eu quero comprar esse celular que custa 1.000, mas não posso comprar esse celular porque eu tenho um déficit, e aí quando eu vou ver eu estou gastando 1.000 em bobagem, não é déficit. Eu estou mudando a orientação das minhas prioridades. Então, de repente, eu tenho conversado com pessoas que não me parecem ter déficit, parecem ter o que eu estou chamando de atenção seletiva. Aquilo que interessa, presta uma atenção monumental. Mas aquilo que não interessa, não consigo. Não dou conta. Aí um dia, conversando com esse jovem, ele disse, parece que eu não tenho nada disso. Eu falei, não sei. Vai ter que voltar no psiquiatra e contar a verdade para ele. Porque a verdade é que a gente tem atenção para aquilo que nos importa. Em geral, a gente tem. E, de repente, Deus não nos importa tanto assim, para a gente gastar tempo com a sua palavra. Às vezes faz mais sentido para nós, na correria, ler versículos isolados de sugestão de aplicativo. O versículo do dia já é suficiente. Por quê? Porque eu não tenho tempo. Horário eu oro no carro, no trânsito, bem rapidinho, só colocando a minha questão, enquanto xingo alguém que me fechou. Tudo muito rápido. A intimidade de Deus não está disponível para pessoas que não conseguem ver mais do que 1,5 minutos de vídeo. Porque não é sobre quantidade, é sobre qualidade. O marido diz assim, eu fico com você o dia inteiro, isso não é intimidade, isso é quantitativo, não é qualitativo. Fiquei aqui em casa o dia inteiro. A gente tomou café, a gente brincou com os filhos, a gente foi comprar pão na padaria, a gente recebeu o fulano, a gente almoçou no restaurante, eu te ajudei, passei o aspirador para você, à tarde a gente fez lanche junto, eu lavei a louça. Ok, tudo isso é verdadeiro, mas não é intimidade. Porque não é sobre as tarefas que cumprimos juntos, é sobre o tempo de qualidade que desfrutamos. Moisés para contemplar aquilo que lhe chama a atenção. Moisés para ver aquilo que é uma maravilha. Moisés para gastar tempo com aquilo que ele não compreende. Que uma sarça pega fogo e não se consome. Quanto tempo ele ficou ali até perceber que não se consumia? Quanto tempo ele simplesmente esteve ali? Quando ele olha e vê a sarça, e ele percebe que ela se queima, mas não se consome, ele toma uma decisão. Vou ver isso de perto. Porque a gente quer se aproximar daquilo que nos encanta. A contemplação é sempre uma aproximação. Eu quero estar muito perto daquilo que eu amo. A distância não faz parte do amor. O amor pressupõe proximidade. E quando ele se volta para se aproximar, diz o texto, ele ouve a voz de Deus que diz, Moisés, Moisés, tire as sandálias dos seus pés, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E é curioso porque Israel nunca transformou esse lugar em terra de romaria, peregrinação, adoração ao culto. Você lê a história de Israel, e esse lugar em que Moisés vê a sarça,
ardendo, sem se consumir, ela não tem relevância geográfica na história de Israel. Porque desde o início Moisés entendeu, esse lugar é terra santa, não tem a ver com o chão, tem a ver com quem está ali. Entendeu isso? É igual aqui, ó. Esse lugar aqui é sagrado no sentido de que ele foi consagrado. A palavra santo tem na raiz, no hebraico, a ideia de separado, algo que foi separado. Sabe o que a raiz da palavra santo na Bíblia significa? A ideia de separar, o verbo que está por trás dessa palavra? O ato de quem vai, por exemplo, fazer um doce de morango. E aí vai selecionar os morangos. E aí tem uma cesta de morangos com 50 morangos, mas a receita pede 20. Então ele vai escolhendo 20 e separando. Pressupõe-se que os 50 são iguais. Não é morango de mercado, que só os de cima são bons. É morango que você mesmo colheu. E pôs na cesta e levou para casa. Tem 50 morangos lindos ali, mas você só precisa de 20. Então você acessa esses 20 e separa para uma finalidade específica. Quando Deus nos separou, não é porque nós éramos morangos melhores. Não é porque nós tínhamos mais qualidades, mais atributos do que os outros. É porque Ele tinha uma finalidade em mente. Nós somos separados para o louvor da sua glória. Nós somos separados para testemunhar das virtudes daquele que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz. Isso é santificar, entendeu? Tornar santo é isso. A igreja, historicamente, foi mudando o significado dessa palavra e foi dando uma conotação mística. O santo é o diferenciado, é o especial, é o superior. O santo é o separado, biblicamente falando. Aquele lugar era santo porque tinha sido escolhido por Deus para uma manifestação. É o que diz respeito a esse lugar aqui. Esse lugar é separado para o culto. Esse lugar é dedicado ao louvor e adoração. Esse lugar é um lugar que nós usamos para aprender de Deus, mas esse lugar só é santo porque Deus está aqui. Se o Senhor não estivesse aqui, tudo que nós estamos fazendo não teria nada de santo. Esse tablado é só tablado. Ele é altar não por causa da geografia, ele é altar porque aqui nós sacrificamos a nossa vida em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Você entende essa dinâmica? Quando Deus diz, tira as sandálias dos pés, esse lugar é terra santa, Moisés tira as sandálias para experienciar o lugar de forma ainda mais plena. Eu não quero causar nenhum ruído no seu coração, nem quero levar você a qualquer sentimento ruim, não quero produzir nenhuma inveja em você, mas eu estava na praia. Não quero falar isso para me gabar, só para exemplificar. Estava na praia, e o que você faz quando chega na praia? Tira tênis. Tira sapato. Se você vai de sapato para a praia, tem problema. Você descalça os pés porque você quer sentir a areia. Você quer sentir o mar. É uma experiência sensorial. É como se você estivesse dizendo, eu quero desfrutar disso ao máximo. Ao máximo. Quando Deus diz tira as sandálias, Ele não está dizendo que tirar as sandálias é um gesto por si só especial. Ele está dizendo, se você vai se aproximar, tire aquilo que impeça você de experimentar isso plenamente. Porque à medida em que nós nos aproximamos, se nós não vamos nos despindo daquilo que nos encapa, aquilo que nos bloqueia a experiência mais plena, nós não vamos desfrutar desse nível de intimidade. Por isso que Jesus disse, você vai orar, entra no teu quarto e fecha a porta, porque isso é um jeito de tirar o sapato, de deixar tudo que pode atrapalhar para fora. Aqui Moisés aprende a segunda lição da intimidade, que é
a reverência? Diga reverência. Primeiro é contemplação, segundo é reverência. Porque a reverência não é sobre a forma, é sobre o conteúdo. Não é apenas uma postura, é um coração. Tirar as sandálias dos pés não é apenas descalçar-se. É poder dizer, eu quero mais. O texto diz que Moisés teve medo de olhar para Deus, porque toda reverência inclui algum temor. Há um escritor chamado Hans Urs von Balthasar, ele é alemão, ele escreveu que o Deus que diz não temas é o mesmo Deus a quem devemos temer. Você entende o paradoxo? O Deus que nos diz não temas é o mesmo Deus a quem devemos temer, porque Ele é Deus. Você não se aproxima do divino de qualquer jeito. Você não entra na presença do Altíssimo desapercebido do impacto que isso tem. Tira as sandálias dos pés. Esse lugar é terra santa. Não é essa cadeira, não é esse piso, não é esse teto, é quem está aqui. É a razão pela qual Ele nos trouxe aqui. É o que Ele pode fazer na nossa vida. Irmãos, se nós tivéssemos a compreensão do que significa dizer o Todo-Poderoso está aqui, nós não permaneceríamos os mesmos. Reverência é isso. Reverência é isso. É o impacto que esse outro me causa a ponto de eu não... Você tem reverência, e a palavra no hebraico ela sugere isso, você tem reverência quando vai carregar um vaso que é muito caro. A esposa diz para o marido, bem, me ajuda a mudar esse vaso de lugar, é um vaso grande, fino e caro. Aí o sujeito ronda o vaso. E tenta pegar de um lado, fica meio escorregadio, ele vai para o outro. Isso aqui, na etimologia da palavra, é a ideia de reverência. Você sabe que aquilo é frágil. Não no sentido de ser fraco, mas no sentido de que se quebra. A relação se quebra se você não respeitá-la. Casais íntimos sabem que a relação se sustenta à base de muito cuidado, carinho, investimento. Por quê? Porque é coisa que quebra. Minha mulher não é fraca, ela é forte. Eu não sou fraco, eu sou forte. Em Jesus nós somos fortes. Mas a nossa relação precisa de cuidados, porque é coisa que quebra. Qualquer casamento aqui, o mais antigo, o mais inspirador, aquele que mais parece ser sólido, pode começar a desmoronar amanhã, se um dos dois se levantar e não der mais o devido valor para isso. Intimidade é reverência. Aí, quando Moisés tira as sandálias dos pés e se aproxima, Deus começa a falar com ele e diz assim, Moisés, eu sou Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Eu vi a aflição do meu povo no Egito e eu decidi livrá-lo. E Deus começa a falar de si mesmo, porque o terceiro passo na busca por intimidade é conhecimento. Diga, conhecimento. Conhecimento é o terceiro passo. Tudo que me causou maravilhamento, encantamento e o desejo de aproximação e o temor de uma aproximação adequada, agora virou curiosidade, desejo de saber mais, eu quero conhecer. Primeira conversa minha com o Cristiano demorou quase 4 horas. Nós queríamos saber tudo um do outro. A gente vai contando histórias. A gente não mente um para o outro, mas dá uma aumentada. Perguntaram para uma criança de 6 anos, o que é um primeiro encontro? E a criança de 6 anos respondeu, primeiro encontro é um lugar em que um homem e uma mulher vão e contam mentiras um para o outro, e isso é suficiente para um segundo encontro. Curiosidade, desejo. Não há intimidade para quem não tem desejo de conhecer a Deus. Não existe caminho de intimidade para quem não quer conhecer a palavra de Deus. Não existe intimidade onde não se tem um desejo de mergulhar no mundo da verdade de Deus. E essa talvez seja uma marca da nossa geração.
conhecimento de Deus cada vez menor. Conhecimento da palavra cada vez mais raso. Porque não há fome, não há sede. Um dia Jesus disse para os discípulos, se vocês quiserem ir embora, podem ir. Pedro disse, para onde iremos? Só tu tens as palavras da vida eterna. Isso é sede, isso é fome. Se você quer ter intimidade com Deus, você precisa ter fome de Deus, fome da palavra dEle. A palavra dEle é verdadeiro alimento. O salmista, no Salmo 19, diz isso. Ele diz que as palavras de Deus são mais agradáveis do que o mel que goteja dos favos, e é mais desejável do que o ouro, do que muito ouro fino. Essa é uma marca da intimidade. Quem tem intimidade com Deus tem prazer em ouvir Deus, tem prazer em saber de Deus, tem prazer em estudar sobre Deus, tem prazer na revelação de Deus. Moisés começa a conhecer de Deus, e quando ele começa a conhecer de Deus, Deus também começa a falar para Moisés quem Moisés é. Um escolhido, alguém que Deus quer usar. À medida que você conhece o outro, você conhece mais de si. E aí vem o quarto movimento da intimidade, que é um movimento doloroso, porque quando Moisés percebe que Deus sabe sobre ele, que Deus quer usá-lo, que Deus o está chamando, que Deus escreveu uma história para ele, ele diz, quem sou eu? Para ir até esse povo, livrá-lo do Egito, eu não sou ninguém. Os complexos de Moisés vêm todos à tona. Se eu estivesse lá no palácio, como estive um dia, talvez eu pudesse ajudar, mas depois de 40 anos, nessa vida de estrangeiro, nessa terra de ninguém, quem sou eu para ajudar? E o quarto movimento da intimidade é esse, autocrítica, diga. Autocrítica. Toda pessoa que está buscando intimidade olha para si mesma e percebe que precisa mudar. Minha mulher me mudou muito nos últimos anos. São mais de 30 anos. O desejo de ser uma pessoa melhor está por trás de todo relacionamento de intimidade. Homens que não mudam, mulheres que não mudam, não estão vivendo intimidade, porque a intimidade provoca isso. Quanto mais eu tenho intimidade num relacionamento, mais eu quero ser uma pessoa melhor. Então, quando Moisés pergunta quem sou eu, ele está dizendo, meu Deus, eu não tenho os atributos, eu não tenho as qualidades, eu não tenho nada disso. E aí que Deus fala para ele, eu estarei com você, Moisés. Porque na intimidade a força não vem dos atributos que você já trazia com você, vem da própria relação. Eclesiastes entendeu isso quando diz assim, um sozinho pode ser vencido, mas dois resistem. Porque a força vem do relacionamento. É a tal da sinergia. A sinergia é um princípio bíblico tão poderoso, não é? A química trabalhou a ideia de sinergia através dos elementos que são combinados e geram um resultado superior àqueles que seriam gerados de forma isolada. Mas esse princípio é bíblico. Ele aparece quando a Bíblia diz assim, um de vocês colocará em fuga a 1000 e 2 de vocês colocará em fuga a 10.000. Ora, um coloca em fuga a 1000, 2 coloca em fuga a 2.000. Não, 2 coloca em fuga a 10.000, tem sinergia aqui. Sabe uma das bênçãos da intimidade com Deus? É que ela vai fortalecer você. Vai fazer de você uma pessoa melhor. Vai te dar condições de realizar o que você antes achava impossível. Deus não diz para Moisés, Moisés, pensa assim, não, isso é bom. É tão curioso, né? Qualquer pai que ouve o filho falar, eu não consigo, diz, não, filho, você consegue sim, você é um menino inteligente. Olha que lindo que você é, e eu não sei onde a beleza ajuda nessa parte. Que filho maravilhoso, você vai conseguir sim. A gente entende que quando uma pessoa expressa fraqueza, vai ajudá-la se a gente sugerir que ela é mais do que o que ela pensa de si. E normalmente não funciona. Eu digo, tenta, eu não consigo, mas tenta, não vou conseguir, mas tenta. Ó, você é forte, não sou, não. Ó, você consegue, não consegui. Ó, você é uma pessoa, não sou. A pessoa vai resistindo. Deus não faz esse movimento. Quando Moisés diz, eu não sou ninguém, eu não tenho condições, eu não sou forte, Deus diz, eu estarei com você.
É o pai que diz assim: filho, eu sei que você está com medo, mas o papai está aqui. Aí a criança começa a ganhar coragem. Se o pai fica: consegue sim, você é filho do seu pai, você é dos Gomes. Os Gomes nunca envergonharam ninguém. Pronto, agora que a criança quer morrer. Agora, se o pai diz: filho, papai está aqui, papai te ajuda. Começa e o papai te dá força. Olha na minha direção, irmão, irmã. Nessa manhã você pode estar se sentindo incapaz, insuficiente, perdido. O Deus a quem você serve está com você. Ele não está aqui para te dizer que você é bom, boa, que você dá conta, que você é a 8ª maravilha do mundo. Não, ele está aqui para dizer: eu estou com você. E aí vem o 5º movimento da intimidade. E são só os primeiros passos, ok? Só os primeiros passos. Porque o 5º movimento da intimidade é o compromisso. Diga. Compromisso. Olha os passos que eu estou construindo com você aqui: contemplação, reverência, conhecimento, autocrítica, compromisso. São os primeiros passos na trajetória da intimidade. Porque Deus diz para Moisés: Moisés, você vai. E é isso que você dirá aos israelitas. Ah, e se eles me perguntarem qual é o teu nome? Diga: o meu nome é Eu Sou. O Eu Sou enviou você. Aqui tem toda uma teologia sobre o nome de Deus. Se um dia você tiver curiosidade sobre isso, leia o meu livro Deus em Pessoa, sobre os 10 mandamentos, o caráter do Pai e a vida cristã. Eu faço uma análise do nome de Deus que é revelado no Antigo Testamento para Moisés e a expressão hebraica Eu sou quem eu sou. O nome de Deus, no hebraico, é uma expressão da sua identidade. Por isso que Moisés ganha o nome de Moisés, porque ele foi tirado das águas. A nossa história, a nossa identidade estão por trás do nome, e o nome faz menção da história e da identidade. Ele será chamado Jesus, porque será o Salvador do seu povo. Na intimidade, a gente não apenas conhece, a gente serve. Você reconhece uma pessoa íntima de Deus, não apenas porque ela está fazendo algo, mas porque tudo que ela faz com conhecimento, compreensão e consciência de que está fazendo para o Senhor. Não é para homens, é para Deus. E talvez você esteja se perguntando: ok, mas por que eu devo buscar a intimidade de Deus? Porque a intimidade de Deus vai produzir algumas consequências, alguns resultados no seu coração. O primeiro, vai restaurar e fortalecer a sua identidade. Você vai descobrir que quem você é diante de Deus é muito mais do que você pensa ser no seu próprio caminho e do seu próprio jeito. Há uma paz aqui. Na intimidade com Deus, há um encontro com a gente. Na intimidade com Deus, nós descobrimos que somos amados. Na intimidade com Deus, nós nos sentimos protegidos. Segundo, na intimidade com Deus, você terá melhor relacionamento com os outros. Porque quando a gente tira do outro essa demanda que a gente só encontra e só preenche em Deus, a relação fica mais leve. Pessoas que não têm intimidade com Deus se relacionam com as outras pessoas numa busca incessante por autoafirmação, uma demanda emocional insistente, uma carência que parece não ter fim. E terceiro, quando você tem intimidade com Deus, você descobre o potencial e a relevância que a sua vida tem de marcar essa geração. Se você pudesse entender e crer nessa manhã que Deus tem um plano para a sua vida e que Ele quer usar você e fazer de você uma pessoa cuja história, cuja vida sejam instrumentos para a transformação de outras, não haverá limites, porque para Ele não há impossíveis em nenhuma das suas promessas. É por isso que eu busco a intimidade de Deus, porque eu quero conhecer a mim mesmo,
porque eu quero me relacionar melhor com os outros e porque eu quero fazer a diferença na minha geração. E sabe a bênção maior de todas? Que hoje a sarça que queima e não se consome, que a gente contempla, que a gente reverencia, que a gente conhece, que nos faz querer sermos pessoas melhores e nos leva ao compromisso, chama-se Jesus. Jesus é a sarça. Por isso que o texto diz: o anjo de Deus se manifestou, porque o anjo de Deus, no Antigo Testamento, ele é um prenúncio do Messias. Toda vez que você vê o anjo do Senhor, e na sequência não é mais o anjo, é o próprio Deus. Jacó viu o anjo do Senhor, mas ele disse era Deus. O pai de Sansão, Manoá, viu o anjo do Senhor, mas depois ele disse era Deus. Aqui são expressões da encarnação por vir. O anjo do Senhor põe fogo nessa sarça e, ao mesmo tempo, a protege para que ela não se queime. É a ação de Jesus na nossa vida. Ele nos dá o seu Espírito para nos incendiar por dentro e nos preservar. E nos usar para a sua glória. De modo que a nossa vida seja extraordinária. Feche seus olhos por um instante, eu quero orar com você.